Começou a aula, professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula do professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula. Começou a aula. Começou a aula. Aula de História do Brasil. O nosso assunto de hoje, primeiro reinado, continuação. Dom Pedro I estava no poder, mas haviam muitas crises sobre a sua cabeça, muita pressão. E essas crises levaram Dom Pedro a abdicar do trono. Podemos citar que pelo menos 4 crises foram enfrentadas por Dom Pedro I. A primeira, a crise dinástica. Havia uma orientação de que Dom Pedro, por ser herdeiro do trono, descendente, teria que escolher o descendente do trono de Portugal, uma vez que Dom João havia falecido. Naturalmente, o seu irmão Miguel seria o segundo, mas Dom Pedro preferiu Maria da Glória, sua filha, e intentava fazer o casamento dela com o tio para que então pudesse manipular o reino de Portugal. Como isso não aconteceu, o seu irmão, Dom Miguel, acabou dando um golpe em Dom Pedro, de tal forma que ele queria ficar com o trono de Portugal sem interferência. Dom Pedro não gostou dessa ideia e procurou então investir em pessoas, influência, escritos, para então interferir no reino de Portugal. E isso houve muito desgaste com respeito à questão do trono, que não ficou bem resolvida. Bem, depois disso, Dom Pedro enfrentou um outro tipo de crise, uma crise econômica. Dom Pedro, desde quando se tornara imperador, foi envolvido em muitas crises e teve que gastar muito com o exército. O exército, a essa época, não tinha todos os equipamentos necessários, não tinha toda a instrumentalidade necessária, belicamente falando, para participar de confrontos. E Dom Pedro teve que participar de muito, inclusive um dos que mais gastou, que foi o confronto da Cisplatina. Isso determinou que a economia viesse a ter grandes problemas com esses gastos bancados pelo Império. Sem contar que a própria formação da corte já era um gasto muito grande e o taxamento de imposto sobre, então, os cidadãos se tornou insustentável. Então essa crise ela veio a aumentar mais e mais. Depois disso, Dom Pedro também teve que enfrentar uma crise interna no sentido político. Era notório que haviam 2 grupos muito acentuados. Um grupo que apoiava Dom Pedro e um grupo que era oposição a Dom Pedro. E dentre esse grupo, haviam os mais simpatizantes de Portugal, enquanto que os brasileiros não eram tão simpatizantes assim. Inclusive porque alguns deles estavam ligados ao exército, e na sua maioria mulatos, não eram bem remunerados, não eram bem reconhecidos, e isso trazia problemas para o apoio de Dom Pedro. Dom Pedro não foi apoiado por esse grupo, justamente porque era muito difícil para eles apoiar Dom Pedro dentro de todas aquelas circunstâncias em que ele se encontrava. Bem, e aí nós tínhamos de um lado o Partido Português e o Partido Brasileiro. Outro problema de natureza muito séria, considerado uma crise muito grande, é a crise moral. Dom Pedro enfrentou uma crise moral porque Dom Pedro passou a ser uma pessoa de uma índole duvidosa. Alguns duvidavam realmente do seu caráter pessoal e individual. Como homem público, ele vivia uma vida um pouco complicada. Alguns cochichavam daqui e dali que ele vivia com muitas mulheres, que ele bebia e faziam coisas tremendas, prejudiciais dentro de casa. E uma dessas coisas era maltratar sua esposa Leopoldina. Alguns até diziam que ele a maltratava fisicamente. E isso levou que Leopoldina ela não viveu tanto e veio a falecer ainda jovem. Por causa disso mesmo, Dom Pedro ficou um período de tempo sozinho. As princesas da Europa não queriam casar-se com Dom Pedro,
mesmo sabendo que isso poderia ser um elemento de aliança com o Brasil, elas não queriam porque ouviam a fama negativa de Dom Pedro. E durante algum tempo, Dom Pedro não achou casamento. Até que veio a Amélia da Austrália, da Áustria, perdão, até que veio a Amélia da Áustria e então casou-se com Dom Pedro. Mas o casamento também não foi mil maravilhas. Teve momentos de dificuldades e eles passaram então a cumprir só o seu papel, como de fato acontecia nos casamentos da nobreza, né? Não quero dizer que eles não se gostassem, isso a gente não pode salientar, mas sabemos que os casamentos eram muito mais para cumprir uma exigência de aliança dentro da nobreza do que, de fato, um casamento romântico. Bem, todas essas crises juntas pressionaram muito Dom Pedro. E Dom Pedro ele tinha pouco apoio daqueles que, no princípio, queriam que ele governasse o Brasil. Mas quando viram a forma que Dom Pedro estava governando, de maneira absoluta, essas pressões foram muito sobre ele. Bem, e para completar a situação, Dom Pedro ele gostava de fazer algumas viagens internas nas províncias do Brasil e uma certa feita ele se deslocou até Minas Gerais e então fez visitas a Minas Gerais e quando ele estava de volta, no dia 12 de março de 1830, ele chegando no Rio de Janeiro, os portugueses, o Partido Português resolveu fazer uma festa em comemoração à volta de Dom Pedro para a capital. E isso criou um embaraço muito grande com o Partido Brasileiro. De tal forma que portugueses e brasileiros se desentenderam. Mas se desentenderam a tal ponto de haver quem desse garrafada um no outro. E que essa briga física de tal forma que era socos, pontapés, garrafadas, pauladas. E essa ficou conhecida na história do Brasil como a Noite da Garrafada. Isso foi um ponto muito alto ali no que diz respeito à rejeição dos brasileiros em relação a Dom Pedro I. Dom Pedro I, a partir de então, ficou em situação muito complexa, pensando se valeria a pena ficar no Brasil. E diante desse quadro, dessa situação, o que acontece é que o trono de Portugal estava então vago. Dom Pedro então resolve abdicar. No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I então abdica do trono, deixando então o trono para seu filho. Mas seu filho era uma criança ainda de apenas 5 anos. Dom Pedro vai para Portugal, onde pretendia então se estabelecer no trono e depois então que ele consegue entronizar-se no trono português, infelizmente, pouco tempo depois, Dom Pedro é acometido de tuberculose. E a tuberculose leva Dom Pedro a ser então uma vítima fatal. Dom Pedro morre com pouca idade, pouco mais de 35 anos de idade. Dom Pedro morre de tuberculose e o trono de Portugal fica à deriva e o Brasil fica nas mãos de uma criança de 5 anos. Bem, queridos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.